Quer saber como lidar com incerteza nos seus projetos? Fica aqui comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. Hoje eu vou trazer um tema que eu vejo que é muito pouco discutido em internet, em meios de influencers, mas é um tema recorrente que eu tenho em esses 10 anos de carreira que eu tenho. Sempre é um tema que volta, é um tema que desde que a nossa área de IA, de dados emergiu, ela, vamos dizer assim, ela como se fosse um alienígena em relação à área de tech como um todo, que é como você lidar com a incerteza nos projetos, né? Porque todo projeto de tecnologia carrega, né, um certo nível de incerteza, mas as incertezas em relação a projetos de dados IA, ela tem uma natureza diferente da de um projeto normal de engenharia de software. Por exemplo, o desenvolvimento de um sistema de BI ou um sistema de estoque. As incertezas desse tipo de projeto de software em geral estão muito mais ligadas em relação a você fazer um match entre a área de negócios, o que a área de negócios pensa, e a necessidade técnicas para atingir esse objetivo da área de negócio. Claro, hoje a gente tem a indústria de softwares que vende para software também, mas a grande maioria na indústria de engenharia de software é criada para resolver problemas de negócios do mundo real, certo? Existem modelos de negócio diferentes, mas via de regra é isso. Eu tenho um problema no mundo real, seja de logística, seja de financeiro, qualquer natureza, RH que seja, eu vou criar um software para resolver esse meu problema, para automatizar tarefas, processos, decisões e afins. E muitas vezes o engenheiro de software que vai implementar essa solução, ele não entende do domínio que ele está implementando. Daí emergem os padrões de desenvolvimento de software, domínio data-driven, tentam suprir esse gap. Existem sistemas de gestão, né, como o Scrum ou o Kanban, que tentam fazer a ponte, né, entre o produto e a área tech. E no meio desse problema de lidar com as incertezas de negócios já naturais da área de software, surge a área de dados IA, cerca de mais ou menos 10, 12 anos atrás, tentando entrar nesse meio, né, via de regra, né, a área de dados IA vai estar debaixo de uma diretoria de tecnologia, vai estar caminhando lado a lado da área de engenharia de software, e coisa mais natural que acontece no começo, a área de dados IA nada mais é que um braço da tecnologia. Vamos aplicar as metodologias atuais que a gente conhece, né, seja, como eu falei, Kanban, Scrum, ou DDD, ou qualquer outra metodologia de desenvolvimento de software e gestão de projetos para a área de dados IA. Porém, aí que começa a ter alguns problemas, algumas coisas diferentes que eu reparo ao longo da minha carreira, que é, primeiro, essa incerteza que emerge de um problema de software, de uma engenharia de software, como eu falei, ela está muito mais ligada a essa dissonância entre o que é o negócio e o que é a técnica. Então, no momento que o engenheiro de software entende o que ele precisa entregar, o grau de certeza diminui. Existem algumas incertezas técnicas em relação ao caminho A ou B tomar, mas os caminhos técnicos eles são razoavelmente previsíveis. Já visto, a gente não vai recriar a roda, né? Geralmente, se você precisa de um sistema de login, já existem sistemas específicos para fazer isso. Se você precisa de um sistema de logística, já tem as melhores arquiteturas, já tem gente que já fez esse tipo de sistema, e você pode pesquisar em repositórios de open source, na internet como no geral, como se constrói um sistema, quais são os pontos-chave que você tem que tomar, as decisões que você tem que tomar, e aí aquela resposta, né, válida, todo mundo fala, né, quando está projetando um projeto. O teu caso, na real, depende do que você vai aplicar. A resposta depende é a resposta-chave, né, que qualquer engenheiro de software que está projetando alguma coisa vai te falar, se você perguntar para ele qual é o melhor software, qual é a melhor tecnologia para resolver determinado problema, né? E esse tal depende, ele depende muito mais da sua situação. Se você é uma empresa pequena, se é média, se o sistema tem que escalar, qual é o volume de usuários, quais as operações que você vai ter que fazer, se é muito mais intensivo em processo ou em memória. Esses são parâmetros de, à medida que você vai entendendo melhor a natureza do projeto e a área de negócio se aproxima da área de engenharia, você diminui esse grau de incerteza e o projeto flui. Porém, a área de IA ela tem um complicômetro a mais, ela tem um grau de incerteza a mais, que é em relação à parte experimental da coisa. Geralmente, IA e dados estão dentro dos departamentos de ciência de dados, nas empresas, e o nome ciência não está aí à toa. Ciência ela parte do pressuposto de que você consegue experimentar. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, filosófico, de como você define ciência, né? Mas o caráter experimental da ciência é essencial para você entender o porquê que essa incerteza emerge e como você lidar com ela. Porque, olha só, vamos supor que eu tenho um problema de negócio bem definido, vamos supor que eu estou num banco, uma financeira, e eu quero fazer um modelo de crédito. Eu quero entender se esse cara é um bom ou mau pagador. No momento que eu entendo
quais informações eu vou ter disponível. Às vezes tem uma questão de compliance, que eu não posso usar tal informação, eu não posso buscar algumas informações pessoais do usuário, mas no momento que eu entendo o negócio, eu delimito meu problema de negócio, o engenheiro de software ele consegue formatar um sistema onde ele consegue pegar esses inputs, ele provavelmente vai chamar um dos modelos da área de dados e devolver esse output se eu devo ou não dar crédito para tal pessoa. Porém, aí é que entra a incerteza da coisa. Quando você pensa na área de dados, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer um modelo para ele. Nesse caso, como num caso muito batido de score de crédito, a gente sabe que a gente consegue já fazer esse tipo de modelo. Mas não necessariamente quando a gente está atacando problemas novos, eu sei que eu consigo entregar esse modelo. Então, às vezes acontece de eu entender o problema da área de dados, eu entender o que o engenheiro precisa, só que a área de dados ela ainda guarda uma grande gama de incerteza, porque eu não sei se com os dados disponíveis na empresa ou sequer no planeta eu consigo resolver esse problema. Então existe um caráter experimental muito grande na área de dados, que depende de você ir lá e realizar experimentos. Isso acaba gerando muita frustração ao longo do fluxo de trabalho normal de uma área de tecnologia. Se você quiser criar um modelo Scrum, criar um sprint, colocar os cards para você fazer, estimar o tempo de entrega, muitas vezes as entregas elas estão atreladas ao resultado de um experimento. E se o meu experimento der ruim, ou eu falar, putz, eu não consigo fazer isso, ou eu consigo fazer de outra maneira, você começa a atrasar, ou sequer saber entregar, né? E existe muita discussão, inclusive, se o modelo de gestão adequado, né, para de dados, IA é o modelo Scrum, é o modelo Kanban. Existe uma discussão gerencial, né, se faz sentido você colocar área de dados justamente por esse caráter de experimental. Depois que eu entender o que tem que fazer, cara, não sei se é possível, tenho que ir lá e testar. E aí esse vídeo basicamente é para falar, dividir algumas experiências de coisas que funcionaram para mim, ao longo de lidando com toda essa certeza. Sempre, não importa a área que você esteja, sempre seu chefe ou os superiores vão querer estimativas de tempo e esforço. E você dar essas estimativas, por mais que seja um chute, por mais que seja um fim, faz parte do seu trabalho. E quanto melhor você for nisso, mais você vai ser reconhecido como sênior na sua profissão. Porque a senioridade é isso. É você já ter experiência o suficiente para passar por essas questões e entender, mesmo eu nunca tendo feito esse projeto, eu sei onde está a incerteza. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei os pontos que eu tenho que observar. E uma grande dica, né, para você fazer isso de maneira clara e rápida, a primeira coisa é definir o que é o sucesso. Eu já vi diversos projetos de dados e IA fracassarem porque simplesmente é difícil você mensurar se eu atingi ou não o sucesso desse projeto. Olha só que coisa curiosa. Você pegar, às vezes, um vídeo filosófico não é muito bom para você definir uma métrica de sucesso ou não. Por exemplo, eu quero trazer mais lucro para a empresa. Mas lucro é medido em quê? Em EBITDA? É lucro bruto? É lucro líquido? Percebe essas nuances? Eu quero que o cliente esteja mais satisfeito. O que é satisfação? É um score de NPS que você vai calcular? Ou você vai ter um modelo binário de positivo e negativo e se estiver acima de tantos por cento de score, eu vou dizer que a pessoa está ok, o cliente está satisfeito ou não. Então você pegar algo que é abstrato, filosófico, e tornar ele mensurável é a primeira etapa que você tem que fazer para lidar com a certeza. Ter um norte de saber, cara, quando eu atingir a parte objetiva do meu trabalho, quando eu estou certo. Então definir métricas é muito importante. E isso vai lá para a segunda dica também. Ao passo que você define métricas é importante, ela também é uma armadilha. Porque às vezes você define uma métrica que não está necessariamente alinhada à necessidade do cliente, ao que o cliente quer. É um caso clássico, tem uns vídeos aqui no canal que a gente está lendo o livro Artificial Intelligence, a Modern Approach, que é uma bíblia aqui da IA, e a gente está num capítulo que a gente fala que é muito interessante, por exemplo, sobre como você projetar um robozinho para limpar o chão. Então se você quiser uma métrica, por exemplo, de eu dou mais prêmio ou eu dou mais recompensa para o robozinho, quanto mais lixo ele recolher, olha só a sutileza da minha palavra. O que é uma estratégia ótima para o robô? Ele vai lá, recolhe o lixo e depois ele joga o lixo de volta no chão, recolhe o lixo de novo, e assim a métrica de quanto lixo ele recolheu vai aumentar. E eu, como ser humano que estou projetando esse robô, eu não quero que ele fique jogando lixo por aí. Eu quero simplesmente que ele recolha o lixo e acabou. Então se eu criar uma métrica só dando recompensa para ele por quanto lixo ele recolhe, eu vou estar criando uma métrica que não está alinhada com o meu objetivo. Certo? Então, cuidado. Ao passo que você tem que criar uma métrica, todo mundo envolvido no projeto, área de negócios, de engenharia, área de dados, área de IA, entendam o que é o sucesso, eles concordem, quando a gente atingir essa métrica, eu vou atingir o sucesso, você tem que criar métricas que estejam alinhadas ao objetivo de negócio.
E, além disso, outra coisa que recorrentemente acontece é que na medida que você vai fazendo seus experimentos, você pode mudar o caminho. E, principalmente, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com isso, que é o famoso toca do coelho, né? Que faz uma alusão àquela parábola da toca do coelho da Alice, né? Que a Alice entra atrás, Alice no País das Maravilhas, ela entra atrás do coelho e, de repente, está lá no Mundo das Maravilhas, num lugar aleatório, onde ela não imaginava onde ia estar. Essa é uma expressão que a gente usa para quando você começa a tentar resolver um problema, ele vai ficando mais complexo e você vai tentando resolver problemas que vão surgindo de maneira subjacente, e quando você vê, você tá, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô recriando um sistema operacional se eu só queria fazer um modelo de classificação binária? Você não entrar pela toca do coelho é uma coisa que você tem que observar. E isso você só consegue fazer quando você tem um feedback de terceiros, pessoas que estão de fora. E você alinhar isso com o seu chefe, com o seu gestor, é a melhor coisa que você pode fazer. Passo a passo, vou fazer esse experimento, tive esse resultado. Acho que devo ir por aí. Devo continuar, devo parar, devo mudar. E aí a gente já vai para outra dica, né, que é a quarta dica, que é como é que a gente resolve essa parte da gestão. Passo a passo. Fiz o primeiro experimento, eu sempre tenho que estar alinhado com o meu gestor ou área de negócios, o que eu quero atingir. E você vai descobrir coisas novas, você vai descobrir restrições no seu modelo. E você, na maioria das vezes, infelizmente, vai ter que dar más notícias. Você fala, cara, não é possível fazer isso, precisamos de mais dados, isso vai custar mais dinheiro, não vai ser desse jeito, não vai ser do jeito legal. E tá tudo bem, o teu trabalho é esse, não é ser otimista, não é ser uma pessoa irresponsável e falar sim para tudo. O seu trabalho é descobrir o melhor caminho de entregar algo de valor, tanto para a área de negócios, e algo que a área de engenharia consegue colocar, né, no seu pipeline de produtos e por aí vai. Então, você está sempre alinhado para saber se você não se distanciou muito do seu objetivo inicial ou se esse custo vai ficar muito alto, é uma dica importantíssima. A quinta e última dica é você saber dar valor e tentar estimar custo de esforço. E aí a dica é muito fácil, né? Você tenta limitar, né, o seu experimento, eu tento ver quão difícil é de fazer tal coisa, e quanto mais difícil for, mais valor tem que gerar essa coisa. Então, se a coisa é difícil e não gera tanto valor, ele vai ficar lá embaixo na lista de prioridades. Às vezes eu preciso transpassar essa etapa para atingir o meu objetivo, mas se eu não precisar chegar tanto, ele está lá embaixo na lista de prioridades. O que eu vou fazer? O que é fácil e tem alto valor. E em segundo lugar, o que tem alto valor e que é difícil. Em terceiro, o que tem pouco valor e que é difícil. Cria essa escala mental para todos os processos que você tiver que fazer, todas as etapas de valorização que tem que fazer, e eu garanto que vocês vão ter uma maneira muito melhor de fazer gestão de certeza. Esse é um tema que pouca gente vê falar, né? Essa parte mais de gestão da área de AI de dados. A gente vê tantas mil maravilhas e tantos desafios mais técnicos, mas essa parte de gestão eu acho que é uma coisa muito importante, que é o nosso dia a dia, e quem está na indústria sofre. Eu queria dividir com vocês essas dicas. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês usem essas dicas. Se você, no seu trabalho, né, você enfrenta alguma outra dificuldade em relação às incertezas, tanto técnicas quanto do negócio, ou qualquer outra natureza de incerteza em termos de gestão, deixa aqui nos comentários, né? Vamos conversar, vamos começar a trazer mais esse tema para nossa área. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, comentar o canal, compartilha e até mais. Tchau, tchau, pessoal.